Natal Vermelho. Lampião espalha a morte e o terror no sertão pernambucano. Aproximava-se o Natal de 1925. Nessa época do ano o sertão costuma apresentar altas temperaturas devido aos longos meses de estiagem. Em Nazaré não se ouviam notícias de Lampião e seu bando. Pareciam ter sumido da região, mas pessoas argustas desconfiavam que o bando deveria estar escondido na fechada Caatinga próxima à Vila de São Francisco, apropriadamente denominada de Caatinga do Inferno por apresentar terreno difícil de ser percorrido, muito acidentado e recoberto por uma vegetação agressiva. Não demoraria muito e Virgulino lançaria suas expedições contra os sertanejos. Baseada nessa suposição saiu de Nazaré uma força. A batida dessa força foi recompensada parcialmente, pois os soldados tiveram um inesperado encontro numa clareira com os cangaceiros Horácio Novaes e Miguel da Mata e na breve troca de tiros Miguel tombou baleado. Seu chefe lamentaria publicamente essa morte, porém omitindo o fato de que ele, Lampião, encontrava-se bem próximo à clareira e evitou qualquer contato com os soldados. Passados alguns dias Lampião encetou uma série de assassinatos, desvairadamente. Estava em sua lida diária na lavoura o jovem Francisco Guedes. Nunca se envolveu em movimento algum contra os cangaceiros, mas um fator de parentesco lhe acarretava perigo, e 2 de seus irmãos colaboravam com a polícia, um dos quais o rastejador Batoque. O outro, o pernambucano José Guedes, também ligado por amizade aos Nogueiras da Serra Vermelha em Serra Talhada no estado de Pernambuco. Recusava-se a dar ouvidos aos cautelosos conselhos de amigos para que andasse armado, afirmando sempre não ter inimigos, enfatizando ao dizer que Lampião conhecia esse fato. Permanecia confiante em que nada de mal lhe aconteceria, mormente agora que seu companheiro de trabalho era o sobrinho de Sr. Pereira, chamado Manuelzinho de Praxedes, filho de Praxedes irmão de Sr. Pereira. Manuelzinho, mais realista, teve uma reação lógica ao perceber a aproximação de um grupo de cangaceiros com Lampião à frente e pediu ao rapaz que fugisse, mas Guedes manteve-se firme, replicando de modo ingênuo que nunca tinha feito mal a pessoa alguma e por isso não via motivos para correr. Caiu em si ao perceber que inteligência artificial ser assassinado, agarrando-se desesperadamente a Manuelzinho, rogando pela sua proteção. O companheiro nada pôde fazer. Guedes foi arrastado pelos cabras e executado de acordo com as ordens do chefe do bando. Essa morte revoltou a todos os que conheciam o inofensivo agricultor. Nesse mesmo dia houve o trucidamento do agricultor Eliseu Inácio da Silva. Ao fim dessa operação o bando encaminhou-se para São João do Barro Vermelho. Era a véspera de Natal e os cangaceiros dançaram durante toda a noite. Mal havia surgido a luz do dia 25 de dezembro do ano de 1925, Lampião já rumava para Betânia. Impulsos irracionais o impeliam àquela localidade. Ali residia a família Ferraz de Souza, os Néus, como era mais conhecida, chefiada por 2 rapazes que trabalhavam na usina local. Órfãos, João e Antônio tornaram-se arrimos de família, sustentando 8 irmãos, incluindo 6 mulheres. Em Betânia, além deles, 2 outros homens estavam na alça de mira dos bandoleiros para serem eliminados, e Adão Tomás e Manuel Jerônimo, que não podiam ficar impunes por terem declarado sua oposição moral aos contínuos atos de vandalismo praticados pelos cangaceiros, embora não integrassem grupos de luta armada contra Lampião. Quando entrou em Betânia, o bando encontrou apenas os Ferraz de Souza. Antônio estava sentado em uma calçada conversando com alguns amigos e 2 bandidos puseram-se a vigiá-lo disfarçadamente, enquanto os outros companheiros se dispersavam à procura das demais pessoas visadas. João Ferraz de Souza terminava a limpeza do motor gerador de energia da usina e saía para tomar banho quando foi interpelado por 2 homens que julgou serem trabalhadores do campo e respondeu às suas indagações, seguindo para o local do banho. Nessa ocasião, de surpresa, foi agarrado pelos bandoleiros e conduzido ao centro de Betânia, onde seu irmão já estava igualmente preso. Também suas irmãs encontravam-se imobilizadas. Lampião surgiu e friamente ordenou que os 2 rapazes erguessem os braços. Imediatamente, foram-lhes disparados vários tiros e eles tombaram sem vida diante da população de Betânia e das irmãs que foram obrigadas a presenciar a tragédia.
As moças sofreram um trauma incomensurável e estavam prestes a serem marcadas no rosto a ferro em brasa por Sabino Gomes de Góis, o Sabino das Abóboras, que esquentava um pedaço de ferro nas brasas com esse propósito, quando ocorreu a providencial intervenção do Major da Guarda Nacional, Inocêncio Gomes de Lima, que impediu mais essa bestialidade. Com esses acontecimentos, a garota Maria Ferraz de Souza, com 15 anos, perturbada com a cena que presenciou, correu em direção a Caatinga, onde foi encontrada depois de vários dias de intensa busca. Seus irmãos Joaquim e Luiz, revoltados, foram mais 2 sertanejos que engrossaram as fileiras policiais e nelas combateram o cangaço até o fim, quando então pediram o desligamento da corporação. Também os irmãos de Francisco Guedes se engajariam definitivamente nas fileiras policiais. De Betânia, o grupo de Lampião seguiu para a vila de São Francisco e depois a Jeritacó, que ficava situada na estrada que conectava Arco Verde aos sertões de Pernambuco e Bahia. Jeritacó hoje está submersa nas águas do Açu de Poço da Cruz, e por isso mesmo era trânsito de comerciantes. Ao longo da estrada praticaram diversas pilhagens e deram morte a um humilde tangerino. Retornaram à região do navio e pousaram na fazenda Saco em Floresta, onde se encontraram com um homem chamado Manuel Pequeno, que era remanescente do grupo de Cassimiro Honório. Manuel Pequeno era um homem valente e muito habilidoso no manejo do gatilho. Depois da morte de Honório, passou a combater ocasionalmente para Lampião. Esse velho bandoleiro enviou alguns dias antes uma carta a um fazendeiro chamado Marcolino Foliço, proprietário da fazenda Jurema, exigindo 50 mil réis. A resposta do fazendeiro foi apropriada ao estranho pedido: não mandava dinheiro porque tinha rifle e balas para se defender. Os Foliços residiam em 2 fazendas da região, Jurema e Tabuleiro. Na fazenda Tabuleiro, os irmãos Manuel, Cícero, Constantino e Pedro Marcolino de Souza escaparam com muita dificuldade de um massacre por parte de Lampião. Lampião atacou os fazendeiros com violência, deixando-os estarrecidos por não entenderem o motivo do traiçoeiro ataque. Prosseguiram os cangaceiros em sua marcha de destruição para a fazenda Jurema, que fica a pequena distância, e ali apanharam os residentes de surpresa e assassinaram Marcolino Foliço e seu filho. De início, os bandoleiros haviam-nos imobilizado e depois ordenaram-lhes que levantassem os braços e os crivaram de balas. Texto extraído do livro O Canto do Acauã, de Marilourdes Ferraz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.